Boa noite, Oi, gente! gente! Tudo bom? Tudo bem? Mais um Pode Isso Psi, Mais um né? podcast Com Ricardo e Prado. com a Cláudia Figueiredo. Ah, isso aí. Gente, hoje tem um assunto Ixi, polêmico né? Hoje vai dar pano pra manga. e é bem embaçado isso, hein? Porque eu, de verdade, achava que não. Mas aí a gente vai ver a opinião do psicanalista, né? Vamos ver, né? Especialista em relacionamento para dizer pra gente se pode, se não pode, mas Vamos ver. pelo que eu conversei aqui, parece que pode. Eu tô achando estranho, mas eu vou entender junto com vocês, tá? Mas é bem polêmico, né? É bem polêmico. Eu acho que esse vai ser um daqueles podcasts que vai dar pano pra manga. Eita lasqueira! Porque tem muita gente que vai ficar um tanto incomodada, eu acho. Né? Eu acho que vai ficar incomodado porque, assim, as pessoas também podem não estar entendendo o que está acontecendo com elas para estarem sentindo isso, Pode né? Pode ser. É bem complicado. Pode ser. Eu acho que de fato muita gente vai se identificar com o que a gente vai falar aqui. Né? E aí vem aquela minha explicação, junto com o ponto de vista polêmico e sempre questionador da Cláudia, e aí a gente vai rechear o bolo aqui, acho que vai ficar legal. É assim, né? É que quando o coração escolhe dois caminhos, né? E os dois caminhos dentro dela são verdadeiros, né? Onde eu tô querendo chegar com isso? E vou fazer a pergunta agora. Já vai começar com a pergunta, já de cara, né? Então vamos lá, né? É possível, Ricardo Prado, a gente amar duas pessoas? Pode isso, Psi? Pode. Ah, não! Dessa vez. Não. Vamos de novo? Vamos de novo, porque não é possível que pode. Pode ter certeza? Então, tá bom. Ó, você vai me... Eu acho que ele não ouviu direito. Peraí, vamos lá de novo. Presta atenção. A gente pode amar, eu tô falando amar. Amar. Não é amor, tipo, amor não é tipo amar uma pessoa e ter desejo por outra, não é amar. Tô dizendo amar, sentimento. Tá. A gente pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Pode isso, Psi? Pode. Gente, é o primeiro pode. Eu acho que é o primeiro pode, é o quarto e o primeiro pode até agora. Pode sim. Eu sei que isso é bem polêmico, bastante controverso, mas é possível sim amar duas pessoas ao mesmo tempo. Na verdade, é possível amar várias pessoas ao mesmo tempo. E aqui eu não estou falando só de... Porque a pessoa, né, quem está ouvindo eu falando, já está pensando algo assim, mas tudo bem, eu amo a minha esposa, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, mas peraí. Minha filha. Não, peraí, que é o que o pessoal deve estar pensando. Tá, mas são amores diferentes, né? O que eu estou falando não é exatamente isso. Eu estou falando de, literalmente, amar dois homens, três homens ou duas mulheres ao mesmo tempo. Né? É um amor de intimidade mesmo. Não estou falando aqui de amor só de amor pai e filho. Tá. Até porque são amores diferentes, né? Então, a polêmica já começa aqui. Porque a gente tem uma tendência a querer nomear, dar nome aos bois. Né? Então, é mais fácil a gente entender o amor dessa forma como você está falando. Então, eu tenho um amor que trabalha... Não estou falando da dinâmica do amor, né? A dinâmica do amor, ela pode ser diferente em várias pessoas com que a gente interage no dia a dia. Certo. Tá? A dinâmica, né? Como é que eu me relaciono com essa pessoa a partir do sentimento do amor. Só que a gente tem uma tendência a dar nome aos bois para não conceituar que, de fato, amor é uma coisa só. Amor é uma coisa só. Amor é amor. Amor é amor. Então, se eu sinto amor por alguém, independe de quem é essa pessoa, independe de que tipo de relação que eu tenho com essa pessoa. E aí a gente já começa o quê? A simplificar a coisa toda. Né? Lembra que eu estou sempre naquele trabalho de desmistificar, de quebrar paradigma, aquela coisa toda? De desconstrução, né? Desconstrução. Bem isso mesmo. E é isso que gera polêmica. Por quê? Porque quando eu
faço isso, eu estou batendo de frente com o quê? Com a tua crença e com a crença de todo mundo que está assistindo. Entendeu? E mas como que é possível isso? Por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Eu amo o meu marido, eu amo o meu namorado, eu amo o meu noivo, enfim, eu amo. Como que eu consigo amar igualmente uma outra pessoa? Então, de novo, né? Olha que interessante que é isso, porque, de novo, você está conceituando algo que não dá para ser conceituado. Essa que é a questão aqui. Gente. Como que eu amo uma pessoa e como que eu amo a outra e como que eu amo do mesmo jeito. Você percebe? A gente está sempre conceituando o amor dentro de um formato, dentro de uma ideia, dentro de um conceito, onde o nosso cérebro vai conseguir entender. Não sei se você está conseguindo me entender, né? Quando eu olho para o amor e desconceituo, eu entendo que o amor é o amor. Eu posso praticar o amor verdadeiro com qualquer pessoa. E se quando eu entro dentro dessa, eu não sei nem se é essa palavra, tá, gente? Desconceituação, né, do amor, eu estou entendendo que eu não tenho essa coisa de amar as pessoas igualmente. É a mesma coisa de você virar e falar, você tem 2 filhas. Eu falo assim, eu amo as minhas 2 filhas do mesmo jeito. Quando você está fazendo isso, você está tentando conceituar aonde eu quero chegar aqui. Você está tentando tornar algo que é sutil, é subjetivo, em algo palpável. Você está entendendo? É como se você quisesse transformar o amor nisso aqui, né? Olha o Budinha de novo, né, gente? O Budinha vai aparecer de novo no podcast. Então eu tenho uma filha e eu tenho outra filha, né? Então, essa filha aqui o amor, tá, que eu sinto por essa é igual ao que eu sinto por essa. Cara, mas como assim o amor é igual? Né? Se você olhar para o amor igual, o amor é diferente, você está fazendo o quê? Você está conceituando uma questão que é subjetiva, não é objetiva. O amor não é objetivo. Quando a gente entender que o amor não é uma equação matemática, essa é a questão. A gente tem uma tendência a tornar o amor uma equação matemática. Então, se eu fizer 1 mais 1 é igual a 2, eu estou amando. Gente, não existe essa coisa, essa é a questão. Gente, está um pouco confuso para mim. Pois é, por isso que eu falei que esse é um negócio complexo e polêmico. Por quê? Eu acho que eu estou mais ou menos entendendo. Vamos lá. Uma coisa é amor. O que você está entendendo? Vê se eu estou errada. Não sei, vamos ver. Uma coisa é o amor. Gente, confuso. Mas assim, uma coisa é eu amar, por exemplo, meu marido. Tá. Eu amo meu marido, eu tenho desejo pelo meu marido, e aí eu amo outro homem. Estou falando de mim que sou hétero, mas né, pode ser homem com homem, mulher com mulher, tá tudo normal. Isso é relações. Relações. Estou falando no meu caso. Então eu amo meu marido, tenho desejo por ele. E eu posso amar um outro homem e ter também desejo por ele? Sim, essa é a questão. Gente! Nossa, então tá tudo liberado! Então, é que a questão, assim, gente! É possível? Sim, é possível. Só que não é tão simples assim. Tá. Né? Não é nem simples e nem confortável. Por quê? Você percebe como é engraçado, né? Porque a gente tem essa questão do comportamental, né? Eu trabalho com análise comportamental. E é muito interessante observar, por exemplo, o nosso próprio comportamento aqui. Né? Quando a gente está falando sobre esse assunto, é um lugar desconfortável de se estar. Essa é a questão. Entende? Por que é desconfortável? Porque não é simples e não é confortável. Não é confortável no sentido de que a gente está batendo de frente com o quê? Com regras criadas pela sociedade. E valores também. Sim, só que valores podem ser criados a partir da minha perspectiva de valor ou através de uma regra criada por outras pessoas. Pela sociedade. Sim. E que passa de mãe para filho, que é pais, né? Sim. Isso daí é aquilo que eu sempre falo. Que são valores, né? São valores. É tudo que eu falo do inconsciente coletivo. Né? Tá. Então, a maioria das ideias que a gente explana e a maioria dos nossos comportamentos, nossos pensamentos, sentimentos, está tudo sendo norteado por quê? Por um inconsciente coletivo. De algo que pode ser criado, né? Essa que é a questão.
há séculos atrás. Entende? Então, quando a gente fala de amor nesse sentido mais liberal, e aqui eu não tô colocando, a gente não está colocando no sentido liberal da sacanagem, porque amar duas pessoas ao mesmo tempo não significa falta de caráter. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Falta de caráter é outra história, é outra quando coisa. você parte para ação, então, né? É outra coisa. Tipo, né? Tá, eu entendi. Né? É quando você tem realmente um comportamento, talvez, baseado, mais voltado assim para a promiscuidade, por exemplo. Entende? Aí a gente pode olhar para essa questão de uma forma mais negativa. E você percebe que é até difícil explicar sobre isso. Né? Não é fácil explicar sobre isso. Porque até para mim, né, que eu entro nesse lugar de ressignificar, até para mim é difícil. Por quê? Porque eu também estou dentro da crença. Percebe? Entendo. Então é muito complicado e não é tão simples. Por quê? Porque a gente esbarra aonde? Nos valores sociais, a gente esbarra em valores religiosos. Ah, sim. A gente esbarra em modelos familiares. Percebe? Sim. A gente está sempre esbarrando nisso. Né? Que diz o que é o certo e o que é errado. E como diz você, né? Não tem certo e não tem errado. Não tem errado. O que vale para mim é o quanto você sente bem-estar naquilo que você está fazendo. Essa é a questão. Né? Muita gente pode acordar numa dúvida cruel, tá, eu faço isso, eu faço aquilo, o que é certo e o que é errado. Cara, é o que faz você construir bem-estar, essa é a questão. Aí sim entra a questão do caráter. Porque tem gente que consegue construir bem-estar fazendo mal para o outro, percebe? Então não é certo e errado, é o que faz sentido para eu fazer. Essa é a questão. O certo e errado é uma questão de sociedade. Certo e errado foi criado pela sociedade, porque senão, gente, de verdade, o mundo ia ser uma puta numa bagunça, você concorda comigo? Ah, sim, com certeza. Eu não tenho regra, né? Eu não tenho certo e errado, eu não tenho bom e mal, o bem e o mal. Era assim na época, era a zona lá na época dos romanos, então, né? Pois é. Antes até. Né? Que o tio tinha relação com a sobrinha, com a filha, era uma putaria do caramba, porque falando português. Putaria. Não tinha regras, não tinha nada, não tinha valores, não tinha nada. Eles não tinham nem noção do que era família, nem de nada, era muito louco. Não. Então a gente esbarra. Por que é difícil de falar sobre isso, entender, aceitar esse tipo de coisa e ser um lugar confortável de se estar? Porque a gente está esbarrando onde? Em contratos e contratos e mais contratos inconscientes. Porque quando a gente fala, eu sigo tal valor, o que eu tô fazendo? Eu estou assinando um contrato com aquele valor, percebe? E é um processo que se torna inconsciente, porque eu entro dentro de um padrão que se torna automático na minha vida. Eu não fico pensando em momentos pontuais, talvez sim, né? Mas eu não fico o tempo todo. Se eu tiver o valor, por exemplo, da honestidade dentro de mim, e ela se tornou uma coisa automática, tá? Foi enraizado isso dentro de mim, no meu inconsciente, eu sempre vou manifestar o meu comportamento dentro da honestidade. Eu não vou ficar pensando, tá, aqui eu vou ser honesto ou vou ser desonesto. Tá, aqui o que eu vou fazer eu vou ser honesto ou desonesto. Não, eu só vou ser honesto. Entendi. Essa é a questão, porque está intrínseco, percebe? Ou quem optar por ser desonesto, vai ser desonesto, né? Em qualquer situação. Em qualquer situação, tá. Entende? Porque se torna um comportamento automático. Eu não fico pensando naquilo toda hora. Né? Salvo em situações que talvez me coloquem mediante... aonde eu passo a pensar, onde eu passo a refletir sobre a questão do valor. Quando a situação, ela cutuca o meu valor. Né? Ela movimenta o meu valor. Ela me incomoda na questão do valor, que me coloca automaticamente em reflexão. Peraí, o que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo aqui é honesto ou desonesto? Tá. Mas salvo isso, eu vou ter um comportamento honesto o tempo todo, percebe? Entendi. Essa é a questão. Tá. Né? Então a gente esbarra diretamente nessas questões. Só que, em contrapartida, a gente esbarra em um outro lugar quando a gente fala que é possível amar 2, 3 ou 4 homens ou mulheres ao mesmo tempo. A gente vai esbarrar onde? De novo, né? Eu estou sendo o chatão do rolê, porque eu vou falar de novo sobre o quê? Ela sabe, né? Necessidade. Tá. Se eu tenho um rol, quando eu falo rol de necessidades, eu estou falando de N tipos, N
N subtipos, talvez, N tipos e subtipos de necessidade. Eu tenho necessidade de subsistência, eu tenho necessidade que está ligado a questões emocionais, que é afeto, acolhimento, empatia, amor, um monte de coisa. Eu estou ligado a necessidades espirituais e evolutivas. Eu tenho um rol enorme. Todos nós, seres humanos, temos um rol enorme de necessidades. A grande maioria delas, obviamente, se não todas, são desconhecidas por nós, porque a gente não para pensar, para falar sobre a questão da necessidade. Isso é um problema, porque necessidades norteiam nossas vidas. Né? Então, peraí. Você está chegando na charada. Agora é o ponto-chave da coisa toda. Como ele falou em necessidade, o que me veio na cabeça agora, e você me corrige se eu estiver errada. Então, por exemplo, eu sou casada, então eu amo meu marido, ok? Aí eu passo a amar uma outra pessoa, um outro homem. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Este outro homem, então, ele está me suprindo uma necessidade que o meu marido aqui não está suprindo. Então, por isso que eu acabo amando as duas pessoas. É como se aqui o meu marido me suprisse em A, B e C, e o homem que eu também estou amando me suprisse em A, B e C? D, E, F. D, E, F, G, H, I. Sim. É isso? Sim, porque olha só. Nossa, mas e como que faz para administrar isso, então? Então, vamos lá. Esse que é a grande complexidade da história toda. Por quê? Quando a gente fala de necessidade, quando a gente fala de amor, a gente tem que entender a primeira coisa. Nós amamos e valorizamos quem supre as nossas necessidades. Ponto. Se eu tenho necessidades que não são supridas, dificilmente eu vou gerar uma química. Lembra que eu falo da química? Uma química do amor para aquele ser humano. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da relação tóxica que a gente está sempre fazendo aqui falando. Quando eu estou numa relação tóxica, o que às vezes eu percebo, às vezes, a gente pergunta à pessoa: por que você está com essa pessoa que só te faz mal? A pessoa diz assim: eu estou com ela porque eu a amo. Não, você não ama essa pessoa. Você tem uma dependência dessa pessoa. E dependência não é amor. Por que não existe amor nessa relação? Porque não tem como eu manifestar amor, tá? Isso é frase de geladeira, não tem como eu manifestar amor por alguém que só me faz mal e não supre as minhas necessidades. Percebe isso? Não tem como eu gerar amor aqui. Então eu crio um auto-engano, né, de que eu sinto amor por aquele ser humano, para poder justificar a minha necessidade de estar ao lado da pessoa, porque ela está suprindo a minha dependência. Você está sacando onde eu quero chegar aqui? Ai, gente, é muito complexo. É complexo, por isso que às vezes o podcast dura 50 minutos, e mesmo assim não dá para explicar do jeito que eu preciso explicar, para que vocês saiam daqui e falem: porra, velho, você me esclareceu tudo. Não dá para esclarecer tudo. É por isso que tem que fazer terapia, viu, gente? Tem que fazer terapia. Né? Ricardo Prado. Por favor, vem me procurar. Então, essa que é a questão aqui. Quando a gente fala de amor, a gente está esbarrando em necessidade humana. Então, vamos imaginar que você está com uma pessoa onde ela te supre 4 necessidades. Tá? Você tem 8. Olha a questão aqui. Agora vocês vão começar a entender tudo. Eu tenho 8 necessidades. Essa pessoa que está comigo supre 4. Tenho 8 necessidades importantes. 4 necessidades importantes são supridas. Legal. E conscientes, né? Porque tem, às vezes, aquela às vezes não precisa nem ser consciente. Tá. Né? Porque quando eu tenho a minha necessidade suprida, eu não preciso estar consciente desse processo. Não, mas você uma vez falou que, às vezes, a gente não tem a consciência total de todas as nossas necessidades. Então, mas é o que eu digo. Né? A necessidade, o ideal seria eu estudar. Isso existe. Estudo sobre as necessidades humanas. Né? Tem como eu estudar e entender o que são necessidades humanas, né? Biológicas, emocionais, subsistência, tudo que eu falei aqui. É um campo muito, muito amplo a ser estudado, e quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a entender que toda a nossa vida está fundamentada no campo da necessidade. Necessidade vem antes do sentimento, essa é a questão.
É necessidade, sentimento, emoção, comportamento e resultado. Necessidade tem em primeiro lugar. Porque tem muita gente achando que o sentimento tá... Não, esquece. Você tem que entender a tua necessidade, porque a tua necessidade está gerando teu sentimento, cara. Você não está percebendo isso. Se você está com um sentimento negativo, tua necessidade não está sendo atendida. Se você está com um sentimento positivo, tua necessidade está sendo atendida. Ponto. Né? Então, quando eu trago essa questão da necessidade atrelada ao amor, vamos voltar lá. Você está com uma pessoa que te supre 4 das suas 8 necessidades. Só que você tem 4 ali que são importantes e não estão sendo supridas. Tá? Aí vamos imaginar que você conhece alguém que supre essa necessidade. Você fala, opa, está suprindo aqui. E, de novo, não precisa ser consciente, Cláudio, entendeu? Pode ser inconsciente. Só que eu sinto, né? Eu conheço alguém, aquela pessoa me supre aquela necessidade que o outro ali não está suprindo, e automaticamente parece que desperta alguma coisa em mim que eu não sei o que aconteceu. Nossa, de repente eu me encantei por essa pessoa. De repente eu estou apaixonado por essa pessoa. Só que aí que é a questão, você não está apaixonado exatamente pela pessoa, você está apaixonado pela capacidade dela de suprir a tua necessidade. Você percebe, né? Tem algo por detrás, né? A gente tem o costume de viver a vida só observando o que está acontecendo aqui na frente, só que tem um monte de coisa aqui atrás acontecendo. E se a gente não entender isso aqui que está atrás, a gente não vai entender por que a gente está fazendo isso e por que isso está acontecendo. Entendeu? Nossa. Então, eu desejo. Aí, legal, essa pessoa me supriu mais uma necessidade, já são 5. Aí eu conheci uma outra pessoa, supriu a 6ª necessidade. Aí eu conheci uma terceira pessoa que supriu a 7ª e 8ª. Então eu tenho 4 pessoas ao meu redor porque eu consigo construir, gerar o sentimento de amor, porque essas pessoas estão me suprindo a necessidade. Mas aí, entende? Tipo, né? Tá, aí você está indo um pouco além, né? Por quê? Porque assim, onde eu quero chegar é o que a gente vive no real. O que é o real? É você tá amando uma pessoa, acaba conhecendo outra. E aí ama outra. E aí ama outra. Não é que você vai amar, eu não estou aqui colocando até que é lógico que é possível, já entendi que você pode amar 4, 5 anos. Mas eu tô falando mais do realzão, né? Que é o que acontece. Você tem um relacionamento, de repente conhece uma outra pessoa, se encanta por essa pessoa. Quando você vai ver, você está apaixonada por essa pessoa, enfim, é isso que é isso que a gente, né, quer entender, se é possível. Então, você está dizendo que sim, que é. Gente, como que vai... Então, assim, beleza, ok, até aí está normal dentro do contexto. Agora, o que não é normal é quando você... Não é que não é normal, né, gente? Assim, aí vai aquilo que você falou, vai de encontro aí a crenças, valores, e aí os valores podem ser familiares, religião e bababá. Principalmente religião. O que a gente quer dizer é que não é porque você se encantou pela outra pessoa e começou a perceber que está gostando também, que você necessariamente vai abrir a porta e falar, entra para dentro e vamos viver isso, né? Porque aí já passa por uma outra situação que é de traição. Aí já tá, eu entendi. Então, depende do conceito que você trabalha na sua dinâmica relacional com o outro. Porque se a gente for colocar 2 pessoas dentro de uma relação onde tem uma dinâmica de maturidade para entender que é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo, e existe essa liberdade que a gente entra onde? Dentro do relacionamento aberto. Tá. Né? É que relacionamento aberto tem regras, né? Claro, tem regras. Né? Só que tudo isso que eu estou falando exato. O problema do mundo é que a gente sempre precisou colocar regras dentro de algo que não dá para ser regrado. Essa é a questão. Amor é algo subjetivo que não dá para tornar ele palpável ao ponto de eu criar um manual de regra. Entendi. Que é aí que começa a bagunçar o rolê todo. Tá. Entendeu? E aqui eu não estou falando de respeito. Respeito é outra coisa. Né? Se você é uma pessoa que não aceita essa dinâmica de ter uma relação aberta, certo. E eu quero estar com você... Eu vou me sentir desrespeitada, claro. Né? Lógico, entendi, claro. Qual que é o meu lugar como responsável, efetivamente falando, na nossa relação? É respeitar você, entende? Mas isso não quer dizer que eu não posso desejar outras pessoas. Essa que é a questão aqui.
E não adianta, tá, gente? Não vem com esse... Ricardo, não, mas eu não desejo ninguém, não. É só o meu marido. Para. Não vem com papo furado. Nós somos seres humanos, emocionais, e sim, nós nos interessamos por outras pessoas. Ou desejamos outras pessoas. Sim. Né? Agora, se eu vou dar prosseguimento a esse sentimento, a esse impulso ou não, é uma outra história, cara. Agora não vem falar para mim que você não dá uma olhadinha de vez em quando por aí. Desculpa. Né? Todo mundo faz isso porque nós somos seres humanos. E a gente entra em outro lugar. Qual que é o lugar? Eu não olho ninguém. Ela está falando isso porque está aqui na minha frente. Imagina. Entendeu? É normal. Né? E a gente tem que começar a aceitar que isso é normal do ser humano. Por quê? Outra polêmica que a gente traz para esclarecer por que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Quando a gente fala de monogamia e poligamia, a gente tem que entender o seguinte: todos os seres humanos, vou repetir, todos os seres humanos são poligâmicos. Nós não nascemos monogâmicos. A gente Oi? Não... pois é. Nossa, essa é a questão. Saber isso, nós nos tornamos monogâmicos porque um dia alguém, seja ele com uma influência política ou religiosa ou de poder no mundo, disse que não é certo ter mais de uma pessoa. Ponto. Criou-se o quê? A monogamia. Só que lá no nosso íntimo, quem conhece um pouquinho de psicanálise, conhece bem a questão do id, do ego e do superego. Quando a gente fala de id é instinto. Né? Então tem um instinto, né, uma pulsão, a gente chama de pulsão. Na psicanálise a gente chama isso de pulsão sexual. Né? Não pulsão sexual de eu quero transar com outro, não é isso. Pulsão sexual. Né? Porque quando a gente fala de libido é uma energia vital que me impulsiona a fazer as coisas na vida. Né? Tem muita gente que atrela a questão da libido só com o sexo. Para, gente, não tem nada a ver. Eu posso ter tesão por trabalho, eu posso ter tesão pelo esporte. Sim. Se você não tiver, se você tiver a libido baixa, você não vai fazer sexo, mas também você não vai trabalhar direito, você não vai desenvolver projetos, você não vai para academia, não vai. Entendeu? Então percebe? As pessoas precisam começar a estudar um pouco mais, sabe? Essa é a questão. Porque é muito fácil a gente vomitar regra, sabe? Vomitar cultura, vomitar paradigma, vomitar crença, ficar vomitando na cara de todo mundo, sem, no mínimo, se dar o trabalho de estudar para ver o que está por detrás disso. Impor, né, aquilo que é certo para elas. Então, ainda briga com o seu maninho lá do lado, né? Porque ele não aceita a porra da regra que a pessoa está falando. Né? Então a gente precisa começar a estudar mais. O ser humano está adquirindo uma preguiça de estudar que é um absurdo, cara. A gente está cada vez mais preguiçoso para estudar, cada vez mais preguiçoso para refletir, e cada vez mais preguiçoso para pesquisar, enfim. Mas isso você sabe, claro, né? Claro que eu sei, aqui já é outro podcast, não vou entrar nisso aqui agora. Mas é a internet, entendeu? Que a internet, você tem internet, você tem rede social e tem chat GPT que fica pensando por você. Então é mais cômodo. Muito né? mais. A preguicinha canta. Essa é a questão. Né? Por isso que eu falo, é muito fácil ficar vomitando bosta na cara do outro sem ter nenhum fundamento sobre aquilo que você está falando. É verdade. Entendeu? Então, tem essa questão da monogamia e da poligamia. Porque se a gente tem, voltando, né, que eu estava falando e enveredei para o outro lado, tem o id, que é a pulsão, é um instinto, né? Tem o ego, vou pular aqui, tem o superego, que é o cara que está conectado com todas as regras, valores, ética, moral da sociedade. Superego é o juizão, entendeu? E tem no meio desses dois, tem o ego. O ego, tá. O ego, ele tem a função de intermediar esses dois caras. Então, o id fala assim, eu vou andar pelado na Avenida Paulista. Aí o ego vai lá no superego e fala, e aí, pode? Pode isso, Psy? Entendeu? Pode isso, ego? Aí o ego fala assim... não pode. O superego, não pode isso. Aí ele volta. Aí o ego começa a pensar numa forma de expressar essa pulsão, esse desejo, sem fazer uma contravenção contra o que o superego está determinando que é proibido. Então, o ego vira pro id e fala assim, ó, id, não dá, velho, para você andar pelado, entendeu? Com o Bilal balançando lá no meio da Paulista.
Mas e que tal se você colocasse uma sunguinha? Entendeu? Tá, entendi. Aí o ego negocia essa questão, porque o ego é o cara que vai transformar essa briga, porque é uma briga de superego com o id, o tempo todo. Ele é o intermediário, ele é o cara que vai fazer a mediação e vai descobrir a melhor forma de expressar isso, sem censurar completamente o id, né? E sem ser radical. Nem não é descumprir, desobedecer ao superego. Entendeu como é que é? Então, quando eu falo de id, lá no id, todos nós estamos querendo desejar as pessoas. Tudo pode no id? Tudo pode no id. Ah, saquei! O problema é quando você tem id demais. Então. Achando que tudo pode. O problema é quando o teu ego... Aí é que tá. Se o teu superego for um cara meio desmilinguido na questão da ética, da moral, essa coisa toda, que aí é criação, né, gente? Tem criação, educação, ambiente familiar, então vai longe. Nossa, tem gente com id muito... Aí o ego, ele não consegue segurar direito aquele rolê, entendeu? Então, aí tem um monte de gente fazendo cagada. Por quê? Porque o id tá furando, sabe? Ele tá furando o rolê aqui entre o ego e o superego. Caramba, essa eu acho que deu pra todo mundo foi entender. Novo pra mim, que legal. É assim que funciona. Então lá no id, eu não sou monogâmico, cara. Então é aqui, ó, olha só. Id, eu sou poligâmico, eu sou amor livre, eu sou poliamor. Pronto, no id eu sou isso, porque é a essência. E a essência humana... Não tem regras. Até entrando na questão, sei lá, um pouco espiritual, talvez, né? Na nossa essência, a gente tem amor universal, a gente quer amar todo mundo, cara. Você entendeu? Eu quero amar todo mundo, eu quero pegar todo mundo e tá tudo bem. Nossa, que sabe? legal! Só que, o que acontece? Eu fico esbarrando. Mais o id pra fora. Pois é, então. Né? Oi? Então, ela acha que eu não estou ouvindo aqui, mas eu estou pensando o que ela está falando. Aqui eu tenho uma poligamia, um poliamor, um amor livre. Tá? Aonde que está a monogamia? Está aqui, no superego. Tá bom. E aí o ego tem que ficar negociando esse rolê. Putz, que barato, olha, eu não sabia mesmo esse lance do id. Então, tá super interessante. Só que se o mundo virasse assim, olha que interessante, tá tudo bem você amar várias pessoas ao mesmo tempo. Aí isso vai introjetar lá no superego. Não é mais uma regra, não é mais proibido. Né? Aí o que acontece aqui? É liberado, aí você age pela tua essência. Por que ninguém consegue amar em essência? Porque o superego, a sociedade, a religião, a política, blá, 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 tá cagando regra o tempo todo. Então como é que eu vou amar a essência se eu tô sempre tendo que me mediar por regras? Me moldar, né, dentro de regras. Do que é certo e do que é errado. Mas você concorda que também tem que ter um pouco disso, né, de certo e errado? Sim. Não, tipo, vamos fazer tudo o que quer também. Sim, mas por quê? Porque o ser humano é um bicho complicado. O ser humano, ele sempre teve, olha a história, né? Quem estuda um pouco da história, você vai perceber. Sempre tivemos menor dificuldade para lidar com o quê? Com a liberdade. Porque a gente tem uma tendência muito grande em transformar a liberdade em bagunça. A liberdade em falta de respeito. Né? Entendi. Falando um jargão antigo da época do meu pai, entendeu? É confundir liberdade com libertinagem. A gente tem muita facilidade de fazer isso. Isso é verdade. Só que para ter liberdade é o seguinte, você tem que ter muita maturidade, cara. Você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ser um cara muito pé no chão. Para ter liberdade. Porque se você não tiver essa maturidade, esquece, cara. Você vai fazer merda. Mas no id não tem maturidade, né? Por isso que existe essa coordenação. Não, para eu entender, no id não tem isso, sim, né? Exato. Só que se não tivesse isso se tivesse isso de uma outra forma, né? E o ser humano soubesse lidar melhor com essa questão da liberdade, poderia não existir essa restrição da monogamia, né? E mesmo assim não ser bagunçado. Essa é a questão. Entende? Só que agora não adianta, né? Como é que eu vou tirar essa regra, né? Tira a regra da sociedade, tá tudo liberado.
vai virar uma puta bagunça. Por quê? Porque ninguém mais vai respeitar a pessoa que ama, entendeu? Todo mundo vai atravessar no rolê, vai virar uma bagunça do caramba, vai virar um puta num caos. Aliás, já estamos muito próximos disso, né? Já estamos muito próximos. Hoje estão cada vez mais normalizando a traição, não é verdade? Isso é verdade. Então normalizando essa questão da... Eu não sei se está cada vez mais ou por conta da internet a gente acaba sabendo, né? Porque as pessoas foram abrindo a cabeça, só que é isso que eu falo. O grande problema... E aí se perdem, né? Claro, o grande problema de abrir a cabeça, se você não tiver maturidade, ferrou. Atropela tudo. Atropela tudo, você entendeu? Então você tem que ter, primeiro, precisa construir um conceito muito firme, sabe, bem fundamentado, relacionado à responsabilidade afetiva no mundo. Entendeu? Para depois pensar em ter um amor livre. Entendi. Entende como é que é? Então aqui a gente não está discutindo de que é melhor assim ou é melhor assado, não é essa a questão, né? A gente só está esclarecendo porque tem muita pessoa que bota a cabeça no travesseiro e fica pensando assim, puta que pariu, né? Eu amo a Cláudia e amo uma outra pessoa ao mesmo tempo. O que eu faço, cara? E você começa a entrar dentro de uma espiral de sofrimento e autopunição, percebe? E não vai te levar para um lugar legal. Então é entender que, ok, né? Eu amo duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Mas o que é mais saudável para mim, né? O que está dentro da responsabilidade afetiva? O que está dentro da questão do respeito? E o que está dentro também, dentro não, o que a gente pode colocar na balança é sobre as necessidades. Então, então assim, sei lá, me veio agora na cabeça, né? Se tudo é necessidade e eu tenho uma pessoa que aqui eu estou amando, que ela me supre necessidades X, e aqui o meu marido que supre as necessidades Y, eu acho que você tem que colocar na balança quais necessidades pesam mais para você. Exatamente. Se aqui o meu marido vai, as necessidades que ele me supre pesam mais do que essas necessidades, eu acho que aí é você olhar para a situação e falar, olha, não dá para encarar essa situação, né? Eu não vou entrar numa situação. Aí entra a tal da responsabilidade afetiva e, né? E até conceitos, eu acho, né? Morais, enfim, né? É o que eu falo, depende do que você considera como moral, como ética, aquela coisa toda. Assim, para mim, tô falando. Particularmente, né? Eu até acredito, e a gente nem pensou nisso, de fato, né? Nisso que eu vou falar agora, a gente nem pensou. Mas eu acho que nada acontece por acaso. Né? Sim. Eu nunca enxerguei as coisas na vida acontecendo ao acaso. Né? Tem pessoas que acreditam nisso, tá tudo bem também. Cada um acredita no que lhe convém e seja mais produtivo e mais coerente com a vida de cada um. Mas os temas aqui, eu não acredito que eles chegam por acaso. Entendeu? A gente traz um tema e às vezes nem sabe por que está trazendo aquilo. Então, eu creio que a gente trouxe esse tema principalmente para ajudar pessoas que estão passando por essa situação. Estão passando por essa situação e estão sofrendo, cara. E não precisa sofrer. Por que não precisa sofrer? E aqui já vou dar uma dica de ouro. Quando você entende as suas necessidades, aí eu vou voltar de novo. Eu friso isso, gente, porque, olha, de verdade, quando vocês começarem a entender essa questão das necessidades, entenderem as necessidades de vocês, sejam elas humanas, né, ou seja, todos os humanos têm a mesma necessidade, ou necessidades suas, que você dá mais importância ou não, quando você começa a entender isso, tudo começa a ficar mais claro, e você começa a ter um pouco mais de controle sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes, comportamentos, sobre suas decisões, sobre suas emoções. Então, quando a gente fala de necessidade, vamos voltar um pouquinho, que eu falei das 8, né? Das 8, onde 4 o marido dela supre, e as outras 4 ela encontrou em outras pessoas. Tá? Então, quando eu me apaixono, eu estou casado, ou namoro, me interesso, me encanto, me apaixono por outra pessoa, se eu entender
qual que é a necessidade que aquela pessoa está me suprindo, eu tomo conta. E aí eu posso fazer o quê? Aí eu vou dar um exemplo. Vou imaginar que você se encantou por uma pessoa que supre a tua necessidade de... Sexo, que normalmente é o que mais... Pode ser, sexo. Que é o que normalmente mais... Eu acho que é o que mais leva aos casos do né? Só que aí também vale aqui um adendo, tem muita gente colocando no sexo, usando o sexo para suprir outras necessidades. Pode ser. Mas não é o caso aqui agora. Mas vamos colocar o sexo, enfim, vai. Não, eu vou ter que usar outra coisa. O sexo não vai servir de exemplo. Mas vamos pegar atenção. Pode ser. Todo mundo tem necessidade de atenção. Isso é humano. Tá? Eu tenho necessidade de ser validado. É humano isso. Né? Quando eu entro no desequilíbrio da validação, é outra história. Mas todos nós temos a necessidade da validação. Quando eu entendo que aquele ser humano está trazendo para mim a validação, eu tenho que entender o seguinte: essa validação eu posso suprir com tantas outras pessoas e situações da minha vida, não precisa ser com aquele cara. Você entendeu o que eu quero chegar? Uhum. Então, se eu entendo que aquele cara está tendo a minha necessidade de atenção, eu posso ter essa mesma necessidade suprida com um amigo, com a minha filha, com meu pai, com minha mãe. E como que a pessoa entendeu? consegue ter essa percepção? Análise, não adianta. Análise, né? Porque cada caso é um caso. Eu também acho. Cada caso é um caso. Então, vocês que estão passando por isso, gente, procure um analista. Reflexão. É o único jeito de você se ajudar a entender se você quer sair dessa possível situação, né? Exatamente, entendeu? Então é complicado, porque tudo está girando em torno da necessidade. Porque qual que seria o cenário ideal? Vamos colocar o cenário ideal? Né? E eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso em algum lugar. Eu só vou acabar sendo redundante repetindo, mas é isso. O cenário ideal eu tenho 8 necessidades. 3 a Cláudia está suprindo, 2 a Josefina está suprindo e as outras tantas a Josélia está suprindo para mim. E eu estou com as 3 suprindo as minhas necessidades. Isso seria o cenário perfeito. Percebe? Por quê? Primeiro, porque eu não vou sobrecarregar a Cláudia. Sobrecarregar como? Ficar cobrando de você aquilo que você não me supre. Entendeu? Entendi. Essa é a questão. Porque o grande dilema da humanidade é: ninguém consegue entender, tá? E talvez aí seja uma viradinha de chave interessante. Ninguém consegue entender que eu vou falar devagar aqui para todo mundo ver, nenhum ser humano na sua vida que você conhece ou vai conhecer ainda vai suprir todas as suas necessidades. Isso não tem como, né? É impossível, cara. Sempre vai faltar alguma coisa. E é justamente nesse sempre vai faltar alguma coisa que as pessoas fazem a merda. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Essa é a questão. Agora eu tenho uma segunda perguntinha, aproveitando, né? O amor, ele pode mesmo ser dividido entre 2 pessoas? Sim. Pelo simples fato de que amor não é propriedade. Amor não é propriedade. Quer dizer, casei com você, a gente assinou um contrato lá no cartório. Certo. Né? O teu amor virou minha propriedade e o meu virou o teu. É isso? Não. Não é propriedade. O amor é livre, essa que é a questão. O amor é livre. Quando o amor vira propriedade, aí começa a bagunça. E de novo... É posse. E de novo, né, caraca? Eu não estou falando aqui de falta de respeito, falta de caráter, não é isso, sacanagem. Tem uma diferença enorme entre tudo isso que a gente está conversando aqui e a sacanagem, cara. Essa é a questão. Sim. Entendeu? Só que não é propriedade, não é um contrato de posse. Sabe? Ó, eu assinei um contrato com ela, então você só pode amar a mim, mas ninguém, tá? Só eu, entendeu? Mas... Até porque você não tem domínio sobre o sentimento do outro, pô. Não tem como. Até porque o sentimento está sendo norteado pelo quê? O sentimento? Pela necessidade. Pois essa é a questão. Só que ninguém tá entendendo que a necessidade está por detrás de tudo. É a grande chave da virada na vida da gente. Entendeu? Entendi. Essa é a questão. Então você não pode amar mais ninguém. Só que é o seguinte, hein?
você vai ter que suprir todas as minhas necessidades. E não tem como, né? E é que você não se suprir, se vira, porque eu vou cobrar de você. Gente, necessidade não atendida vira cobrança, não tem jeito. É impossível você não cobrar uma necessidade não atendida. Normal. Se você quer continuar naquela relação, você vai chamar o outro, né, para aquilo que ele não está, de repente, enxergando. Exatamente. Às vezes, sei lá, o próprio dia a dia faz isso, né, também. Então você percebe? Com os casais, com as relações, claro, né? Vai passando e, às vezes, precisa dar um toquinho, né? Falar, você está olhando menos para mim e tal. Aí o outro... então, olha para aquilo, fala, por isso que o Ricardo sempre fala, é verdade, né? É a comunicação. A comunicação é tudo, porque como que o outro vai saber das minhas necessidades? Como que o outro vai saber o que não está sendo suprido, ou o que está me chateando, o que está ficando pela metade para mim? Ele não sabe. Se eu não contar, se eu não falar, para ele tá tudo bem também, né? Então, esse é o grande dilema da humanidade. Então, mas nesses casos, o que é mais comum, então, né? É o amor verdadeiro ou a carência mal elaborada? Depende. Às vezes a gente pode olhar isso como uma questão de amor, mas às vezes a gente pode olhar para isso também como uma questão de fuga. Entende? Fuga é interessante. Lembra que eu falei, vou voltando um pouquinho, eu falei da nossa tentativa em buscar no outro o que falta no lugar que a gente está? Lembra disso que eu falei? Lembro. Quando eu estou nesse caminho, a tendência é qual? Muito provavelmente eu me encantar por uma outra pessoa, né? Me apaixonar, entre aspas, por uma outra pessoa, certo, né? E bagunçar todo o coreto. Sim. Né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo, né? Eu estou fugindo do que me falta aqui, e talvez eu precise apenas tentar administrar. Como é que eu administro? Na comunicação que você trouxe agora há pouco. Mas não dá para eu chegar para a pessoa, para o marido, o namorado, falar, então, eu estou apaixonada por outra pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Tá. Antes de acontecer isso, se a gente tivesse uma comunicação gentil, vulnerável, sincera, honesta, transparente, empática. E blá, 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 e blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tá? Se a gente tivesse, se esse tipo de comunicação existisse de fato nas nossas relações, muitas dessas situações não aconteceriam. Por quê? Porque eu posso muito bem sentar para você e dizer assim, nós fizemos isso ontem, até lembra que a gente fez ontem isso daí? A gente fez muito rápido até, mas a gente fez ontem. E sem mimimi, numa mesa de bar. Exatamente, fizemos, e foi legal. Quais são as suas necessidades que eu supro e quais eu não supro? Eu falei, bicho, agora vai! Mas foi legal, porque ela entendeu talvez o que ela nunca tenha percebido e vice-versa. Então eu comunico, quando eu comunico para você, olha, você não está atendendo a minha necessidade de ter atenção, né? Aí a pessoa, mas o que é ter atenção? Né? O que é atenção para você? Porque cada um tem um ponto de vista sobre o que é ter atenção. Sim. Não é? Tem várias formas de receber atenção. Eu explico isso para você. Né? Talvez você realmente não consiga suprir isso. Mas se você me ama e você quer ter uma relação bacana, próspera, duradoura comigo, blá, 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 né? Você vai tentar dimensionar um comportamento para... Não precisa suprir tudo, essa é a questão. Eu vou me esforçar, né, para poder fazer um pouquinho daquilo, não às vezes totalmente, porque aí também é característica de pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem ser carinhosas. Sim. E elas... E é delas, é a essência delas. Mas aí elas vão tentar minimizar um pouco isso, né? Exatamente, porque quando a gente olha para essa questão, a gente precisa trazer clareza para poder evitar certas situações. Entendeu? Entendi. Então, quando tem comunicação e entendimento da necessidade, legal, Ricardo, eu não vou comer pizza de mussarela toda sexta-feira, mas se eu acompanhar você uma vez por mês, tá legal? E aí a gente entra onde? No setor da negociação, porque
relação, cara, tem que ser negociada, cacete. É um trabalho, né? Isso? Relação dá trabalho, viu, gente? Tudo tem que ser negociado. Porque são duas pessoas diferentes, com muitas necessidades iguais, e talvez a necessidade, não é nem a questão da necessidade diferente igual, é a forma como eu estou buscando isso ao redor. Então, se eu tiver um pouquinho da atenção dela, muito provavelmente eu não vou me apaixonar por outra pessoa que está me dando atenção. Porque se eu estou me apaixonando vamos trazer um caso aqui. Existem casos que aí claro, está dentro da transferência, né? Um processo de transferência psicanalítica. Mas existem pacientes que se apaixonam pelo terapeuta, pelo psicanalista. Claro, porque é transferência, e é normal, porque é transferência. Sei. Entendeu? O que é a transferência? Aquele ser humano que é o meu psicanalista, o psicólogo, está suprindo em mim uma necessidade que o meu marido não está suprindo. E talvez seja ali na terapia você está dando total atenção, exato, cara, total valor para a dor daquela pessoa. Eu entendo. Você entendeu como é que é? Então a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para necessidade, para a comunicação das necessidades. Até porque uma relação para dar certo, aí é opinião minha, sempre foi e sempre vai ser, é um ceder constante. Lógico. Um momento eu cedo, outro momento o outro cede, porque é aquilo que o Ricardo falou, dá trabalho, né? Exatamente. Você ter uma relação saudável dá trabalho, não é assim? Sim. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha para você. Não me faça. Qual que é o papel da culpa nesse tipo de situação? A culpa talvez seja o primeiro sentimento, o primeiro lugar que se instala, né? Por quê? Porque, de novo, eu estou indo contra regras que já foram pré-concebidas, e valores que podem ser familiares, podem ser de sociedade, pode ser religioso, né? Então eu vou me sentir culpado. É muito complicado isso. Entendeu? Sim. E essa é a questão. A culpa, ela não vai paralisar você só no sentido de uma outra pessoa. Ela vai paralisar você também no sentido de quem está com você. Você sabe? Porque a culpa só tem uma função, tá? Paralisar a tua vida. Culpa paralisa. Acabou. Eu estou me sentindo culpado, eu estou paralisado. Sem saber até o que faz, né? Como resolver aquela situação, né? Exatamente. Aí eu começo a sabotar tudo, né? Entende como é que é? Então você percebe que o buraco é mais embaixo, né, gente? Essa é a questão. Sim. Né? Com certeza. E a gente precisa começar a entender que a coisa funciona dessa forma, né? A partir do momento que eu tenho essa questão não monogâmica dentro do meu instinto humano, que é o instinto animal, né? O nosso cérebro reptiliano, quem conhece disso vai entender, né? Eu tenho que entender que estão acontecendo várias situações na minha vida que estão me colocando em sofrimento, e talvez eu esteja estendendo esse sofrimento para o outro, que está comigo, e eu amo, simplesmente porque eu não consigo entender todo esse processo que a gente trouxe aqui. É muito louco. Percebe? Isso. Quando eu adquiro essa consciência toda, eu começo a entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Entende? E aí vai de novo terapia, né? Com certeza. Entendeu? Porque para você sair desse lugar da culpa sozinho é muito difícil. É muito difícil. Então quase impossível, eu acho até. Exatamente. Porque a culpa é algo. Eu já tive em algumas situações que eu senti muita culpa e é algo que te consome. É horrível. É horrível. Sim. Te consome mentalmente, emocionalmente. É horrível, gente. É muito ruim. E se você não procurar ajuda, dificilmente sozinho você sai. Quem nunca viveu uma situação desse tipo que a gente está fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, primeira coisa, não se culpe. Não se culpe. Né? Sentir amor por mais de uma pessoa é normal, é humano, cara. Tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. O errado, ele se instala a partir do que você vai fazer com isso. Entendeu? Sentir isso é uma coisa. O que você vai fazer com isso é outra coisa. Né? Entendi. O que você vai fazer com isso? Você vai ferir alguém?
Você vai ser responsável, efetivamente, falando com alguém? Pô, aí é outra história, percebe? Entendi. Como é que é? Uhum. Então, é isso que precisa ser entendido, porque, cara, é assim, você quer estar numa relação, você tem que entender o seguinte: primeiro, a pessoa não vai suprir todas as suas necessidades. Já começa por aí. E as necessidades que ela não... Se você está com ela e você quer ficar a vida inteira com essa pessoa, é porque ela supre mais necessidades do que não supre. Já começa por aí. Análise. Entendeu? Aquelas necessidades que ela não supre, você pode parar para refletir de que outras formas, sem jogar essa responsabilidade no outro, né, de que outras formas você pode suprir isso ao teu redor. E a gente precisa parar de concentrar todo o suprimento e necessidade da gente, todo o suprimento de amor, ou seja lá o que for, numa fonte só. Que a gente sobrecarrega, saca? É a mesma coisa que eu tenho uma caixa d'água, entendeu? E dentro de uma válvula que não foi feita para suportar a pressão que está descendo ali da água, sabe? Uma analogia idiota. Mas só para você entender, uma hora a coisa vai explodir, entendeu? Você não vai aguentar tanta pressão, você não vai aguentar tanta cobrança, entendeu? Então, se eu quero ter uma relação com você, eu tenho amor por você, eu entendo, analiso de que outras formas eu posso suprir, outras formas mais saudáveis, talvez, de suprir essas necessidades. E se eu não tiver como suprir, cara, não tem outro jeito, tu vai ter que administrar aquilo lá. Tu vai ter que administrar aquela falta, concorda? Sim. Não tem outro jeito, sabe? Então, assim, resumo da ópera é isso, entendeu? Então, o resumão. Então, qual que é o resumão? É possível, sim, amar mais uma pessoa ao mesmo tempo. É possível, sim, desejar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É possível, é normal, é humano. Não tem culpa num primeiro instante, entende? Uhum. E olhar para essa coisa da necessidade, olhar para essa questão do encantamento e do apaixonamento, e encantamento e apaixonamento muito provavelmente está correlacionado com esse suprimento de necessidade, você não está percebendo, entendeu? Então, assim, o problema não é amar duas pessoas, o problema não é amar três pessoas. O grande problema hoje no mundo relacional é amar uma pessoa verdadeiramente. Essa é a questão. O problema na verdade, é não amar as duas pessoas. Entendeu? De verdade, né? Você está tapando buraco aqui com uma e com a outra você está fugindo do que essa não te atende, supre. Enfim, vira uma puta numa bagunça na tua vida aí. Putz. E aí você está se lascando e lascando todo mundo. Sabe? É legal. Adorei o tema. Deu pra sacar, mais ou menos? Deu. Qual que é o rolê? Pra mim deu. Deu. Espero que vocês tenham gostado. Aquela coisa, a ideia é acender a luzinha. Lembra que eu falo? Acender a luzinha aí, pesquisa mais sobre isso, escreve lá pra gente nos comentários do YouTube e no Instagram. É verdade, Chama a gente. Gente, se inscreve no canal. Tá? Compartilha o canal com as pessoas. Isso. Né? E coloca lá o que vocês acham, o que vocês gostariam que a gente trouxesse. É muito legal essa interação. Inclusive, eu já falei. Vem participar com a gente, entendeu? Exatamente. E divulga, né? Passa para mais gente. Isso. Curte tanto o Instagram quanto o YouTube, né, cara? Sim, Instagram também, tá, gente? Segue no Instagram e segue no canal. E do assunto que a gente trouxe aqui hoje, se você, às vezes, você lança uma dúvida, a partir de tudo que a gente conversou aqui, você lança uma dúvida lá no comentário, de repente essa dúvida vira uma parte 2. E tudo verdade, bem, a gente entendeu? traz aqui para responder, a gente aprofunda, a gente traz aqui para responder. Vamos entender mais sobre isso aí. É legal, é isso aí, adorei. Eu também gostei. E espero que vocês tenham gostado, enfim, eu amei. Eu também. Mandam mais um. Pode isso, Psy. Até semana que vem. Gente. De repente, se tudo der certo, semana que vem vai ser um cenário diferente, né? É verdade. Tô achando que vai rolar lá. Isso, vamos fazer um podcasting do beach. Lá no mar. Gente. Valeu. Até semana que vem. Boa semana pra todos, tá? Gente. Tchau. É isso aí. Muito bom. Não vai ter PB. Não vai ter PB? Não.